Giovanni Silva, o pequeno príncipe Giovanni, nasceu em Vitória, Espírito Santo, em 6 de abril de 1964. Iniciou sua carreira aos 16 anos pela Desportiva. Em 1982 foi transferido para o Vasco da Gama, onde ficou famoso, disputou 408 jogos e marcou 49 gols pelo Vasco, jogando ao lado de craques como Romário e Roberto Dinamite. Naquele ano foi campeão do Mundial Sub-20 fazendo o gol do título. Jogou pelos clubes europeus Bolonha e Karlsruher SC, além do mexicano Tigres. De volta ao Brasil, defendeu ainda o ABC, Serra, Rio Branco, Tupi e Vilavelense, e foi convocado 23 vezes para a Seleção Brasileira de Futebol, marcando 5 gols. Desportiva. Na temporada de 1980 a Desportiva Ferroviária vinha como atual campeã estadual e conquistou o bicampeonato contando com a maior estrela já revelada em suas categorias de base, o menino de ouro Giovanni, que virou o ídolo da ativa. Ele foi o grande destaque da equipe e conseguiu a incrível façanha de vencer, no mesmo ano, os estaduais das categorias júnior, juvenil e profissional. Neste mesmo ano, a equipe grená realizou a melhor participação da história de um clube do Espírito Santo no Campeonato Brasileiro, ficando entre os 16 melhores times da competição. Não demorou para que ele seguisse os passos de tantos conterrâneos e fosse morar no estado vizinho, o Rio de Janeiro. O Vasco, atento aos talentos espírito-santenses, assegurou a contratação de Giovanni em 1982, quando ele ainda tinha 18 anos. Em 2000 Giovanni voltou ao clube grená que o lançou e conquistou o terceiro capixabão seguido, e por clubes diferentes. Vasco da Gama. Habilidoso, inteligente e bastante técnico, excelente cobrador de faltas, Giovanni foi um armador à moda antiga, que corria pouco e jogava sempre de cabeça erguida. Considerado um dos maiores meias da história do Vasco, clube que defendeu, entre idas e vindas, por 12 anos, entre 1983 e 1995, onde ganhou o apelido de Pequeno Príncipe. Em meados de 1982, diante da hegemonia do Flamengo de Zico, então campeão mundial, o Vasco foi à Vitória buscar no Desportivo um meia de 18 anos gordinho, meio marrento, mas muito talentoso, que era a grande revelação local e alvo de comparações com Diego Maradona. Giovanni estreou pelos profissionais do clube de São Januário em agosto de 1982, entrando no segundo tempo da derrota para o Bangu por 2-1, no primeiro turno. Na final da Taça Guanabara, para variar, entre o Vasco de Roberto Dinamite e o Flamengo de Zico, já era titular, audacioso, deu um lençol no camisa 10 da Gávea com o Maracanã lotado como sua plateia. Mas na sequência da competição estadual, Giovanni acabou pagando por sua irregularidade, compreensível pela idade e rapidez com que tudo aconteceu no início da carreira, e perdeu a vaga de titular na fase decisiva do campeonato para Hernani. Do banco de reservas, assistiu ao time de Antônio Lopes surpreender o arquirrival e, com a vitória por 1-0, sagrar-se campeão carioca depois de 4 anos amargando vice-campeonatos. Em 1987, as coisas começaram a melhorar, com Giovanni sendo titular absoluto na conquista do Campeonato Carioca. No ano seguinte, mais maduro e determinado a disputar as Olimpíadas, e posteriormente, sua primeira Copa do Mundo, Giovanni resolveu aprimorar o combate aos adversários e emagreceu. Seu futebol evoluiu demais e ele foi o craque da temporada no Brasil, levando o Vasco ao bicampeonato estadual e à melhor campanha do brasileiro, que só terminaria no início de 1989 com o Bahia campeão, mais 4 pontos atrás do time de Giovanni, eliminado nas quartas de final, mesmo com 4 partidas a mais. 1989, em uma negociação recorde na época, o Vasco vendeu Giovanni para o Bolonha da Itália por 8 milhões de dólares. Após 2 temporadas na Europa o craque retornou ao Vasco em 1991 e permaneceu até 1993. O meia só não foi triestadual no ano do Tetra Brasileiro nos Estados Unidos porque aceitou a proposta do Tigres para jogar no futebol mexicano. Em 1995, voltou para mais 6 meses, sendo essa sua última passagem pelo Vasco da Gama. Em São Januário, Giovanni conquistou 5 campeonatos estaduais, 1982, 1987, 1988, 1992 e 1993. Disputou 408 jogos e marcou 49 gols.
Virou ídolo não só pelo tempo de casa e pelos troféus, mas pelos lances plásticos, os dribles e os lançamentos perfeitos. Certamente, um dos jogadores mais técnicos que já passaram pela colina. O brasileiro Giovani, ídolo do Vasco, só atuou um ano na Itália e, mesmo irregular, foi querido pela torcida do Bolonha. O ídolo do gigante da colina no Brasileirão também atuou pela seleção brasileira, com a qual disputou 23 jogos, com 5 gols marcados. No entanto, os melhores momentos do jogador vestindo verde e amarelo foi com as equipes de base. Foi campeão mundial sub-20 eleito melhor da competição em 1983, e como titular, conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. O reconhecimento em solo nacional e internacional fez com que ele contrariasse a história de uma das equipes mais antigas da Itália. O Bolonha não tinha tradição de dar espaço para brasileiros em seu elenco, mas cedeu ao talento de Giovani. No fim da participação bolonhesa na Série A, Giovani acabou sendo negociado com o Karlsruher, da Alemanha, mas também atuou poucas vezes pelo clube azulino. Após dar uma mão e ajudar o KSC a não ser rebaixado, o Pequeno Príncipe foi repatriado pelo Vasco e voltou à colina. Em 1996, atuou por ABC de Natal, Botafogo da Paraíba e 15 de Jaú. Em 1997, disputou o Campeonato Capixaba pelo Rio Branco e o Brasileiro pela Desportiva, seu primeiro clube. Em 1998 foi campeão capixaba pelo Linhares e em 1999, aos 35 anos, levou o então modesto Serra a ser campeão, sendo considerado pela Crônica Esportivo craque do campeonato. Como se não bastasse, em 2000 Giovani voltou ao clube Grená que o lançou e conquistou o terceiro capixabão seguido, e por clubes diferentes. Em 2001, o craque passou pelo Tupi do Espírito Santo e encerrou a carreira em 2002, no Vila Velhense, aos 38 anos. Ex-meia do Vasco, nos anos 80, Giovani trabalha e reside em duas cidades, Vitória e Vila Velha no Espírito Santo. Em 2006, Giovani foi acometido de polineuropatia e tumor vertebral, obrigando-o a andar de cadeira de rodas por 11 meses. É uma doença que ataca os nervos e os músculos da perna. No final de 2007, recuperou parte de sua movimentação normal e passou a andar com o auxílio de muletas. Em 2012 estava totalmente curado. Giovani se recuperou a ponto de voltar a jogar futebol com amigos em finais de semana no Espírito Santo. Se elegeu deputado estadual em 2002, na capital capixaba. Giovani trabalhou como assessor parlamentar no governo de Paulo Hartung, governador do Espírito Santo, em 2007, depois de não ter obtido êxito em sua reeleição como deputado estadual capixaba. Essa é a nossa homenagem ao Pequeno Príncipe da Colina, astro maior do Vasco da Gama nos anos 80, grato por tudo e muita saúde, monstro Giovani. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!